Dois ícones, nossa, da segurança do incêndio no Brasil, dois meus professores, apesar de mais do que professora da universidade, já em 2003, lá se vai bom tempo, fazemos parte das momentos da segurança contra incêndio, talvez um dos maiores estudos do tema no Brasil, onde fazemos sempre um workshop anual, e o ano passado foi na FAO, esse ano deve ser na FAO também, provavelmente no mês de outubro, e a ideia dessa palestra veio do Agnaldo Nassamiano, onde em abril, recentemente agora, nós tivemos com o Jesse e o pessoal do CB24 também, fazendo primeiro workshop de estatística de incêndio no Brasil, onde tiveram vários instrumentos da segurança do incêndio, não só do ponto de vista da perícia, mas também do ponto de vista acadêmico. E lá chegamos à conclusão que se faz necessário que todo ano a gente faça e repita esse workshop. Isso foi capitaneado pela Rosana e pelo Rogério, que é o superintendente do CB24. Inclusive, ele recomendou bastante essa palestra da Rosário Guilherme. Agradeço ele lá no Centro 24. Chegamos ao Brasil também, não sei quase nada, né? Mas, enfim, qual a importância da perícia? A importância da perícia é sempre toda, é sempre muito. E agora eles vão falar sobre a importância da perícia nessa obtenção da estatística de incêndio no Brasil. A gente chega a ficar até muito chateado, porque a gente perde muito negócio no país enquanto profissional, quem milita, porque não temos estatísticas. Quantas vezes pesquisadores estrangeiros, ou mesmo brasileiros, querem investir no Brasil, mas eles querem saber quais as estatísticas. Onde pega mais tempo? Na torradeira ou no liquidificador? Ou o que fazer nesse sentido? Nós não temos estatística confiável e praticamente nenhuma, então, está no dinheiro. Fiquei muito feliz que nesse workshop, o próprio Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ainda dos poucos, se não o Corpo de Bombeiros, que ainda é militar, né? E, enfim, eles vão começar a dar muita ênfase à perícia de incêndio, coisa que eles não faziam. Em outros estados já eram feitos, assim como Goiás, Minas, Federal e assim por diante. Obrigado. Então, aí o Aguinaldo e a Fabiana falaram, vamos levar essa palestra para mostrar e posicionar o IMAP. O IMAP faz parte do GSI. Eu sou representante do IMAP, que o GSI tem orgulho disso. Na época, eu já era do GSI, era vice-presidente na época, como o falou, não, a Fabiana continuou com isso. E depois a própria André falou, não, você vai representar o debate nacional do GSI também. Também me dá muito orgulho disso. E estamos aqui para apresentar então, essa palestra sobre o que poderia ser e será no futuro a importância das estatísticas de incêndio no Brasil. Bom, então, a professora, a doutora Rosária vai começar, depois o Beto termina aí, e a gente vai fazer um bem bolado entre os dois aqui. Bom, muito obrigado, professora. A lateral, então. Foi? Foi, agora foi. É você.
Depois lá. Posso talvez aqui na frente você consiga melhor. Pode me dar cheio. Ele coloca uma lanche, eu quero agradecer o convite, pelo Paulo, pela Univado, presença para essa noite, do grupo de todos. Eu estava lembrando. Nós somos cheios. Agora está em tela cheia. Então, acho que eu vou fazer para fora do programa. Deixa sem ser tela cheia. Aí, ó, tá, ó, assim. O Adorno Rosário Lourdes, professora da Arquitetura e Urbanismo, e também coordenadora do GESI, experiência que sempre tem um grupo de discussão sobre a questão das relações de ensino que eu mantenho ao governo. Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da estatística em relação à perícia. Passar para a próxima. Eu vou tentar fazer uma ilustração histórica, sem saber como é que a estatística era coletada para esses conflitos lá de 60%. Não falei tudo, não, mas a gente teve um período que existiam dados estatísticos de incêndio no Brasil que foram coletados pelo IBGE. E caso não olhe o mesmo mapa estatístico no Brasil, né? Um certo período eu fiz saber uma razoável que eles encontrou, os olharam. Esses dados sempre foram capturados dentro do Ministério da Justiça, porque a segurança do incêndio, na verdade, está dentro do meio de uma segurança pública, junto as polícias, com os clientes de corpo e de trânsito, os conhecimentos e o trabalho para a da segurança pública. Pode passar para vocês. Está bem pequenininho, mas por exemplo, é uma estatística hoje, isso que eu procurar os dados, né? E eu achei que todos os dados estatísticos do Brasil hoje no PDF disponibilizados no site da PGE. Então, assim, não dá para dizer que não tem mais essas informações. Antigamente tinha que ir na biblioteca, né? Pegar uma para eu olhar, mas acho que esse é um dado esse é um dado estatístico de 1953, né? Muito tempo atrás, né? Muitos de nós, a grande maioria dos das nações estados. E aí, o que eu quero mostrar aqui? Na verdade, esse primeiro análise a gente tinha uma baixa crescente. E dentro dessa baixa, vocês conseguem ver, tomar que eu vou olhar azul, tem alguns sinistros, né? Alguns eu destaquei aqui, São Paulo, e aqui a gente vê, isso é o origem dos incêndios, onde era. A origem está casual, proposital, duvidosa. Então, essa era. O que quer dizer? É uma das coisas. Duvidosa a gente sabe, né? Mas casual, proposital, simplesmente é um duvidoso, não é? Casual, acidente, tipo de acidente, né? Então, necessitou de uma forma bem genérica, mas tinha alguma coisa colocada, números pequenos ainda, né? Mas que a gente vê alguma questão, né, sobre causas de incêndio, né? Então, começa nesse período, né, nos 40, 50, no IBGE também informado, mas também para dados, né, de alguma forma avisa a preocupação de uma seja um movimento nacional, como a nossa política. Os 53, mudou, né? Próximo. Que dá para apresentar. Então, a gente tem que ver. 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 Então, a gente tem que ver.
E aí, esse aqui é 51. Aí tem a segunda natureza dos bens escravos, a distinção entre empresários e industriais, uma classificação genérica. Depois, pessoas intimadas, elas vão em torno de informações, acho que no nosso site. E ali também, a situação, ali laranja, é começa. O circuito de inflamação espontânea, agulhas, né? Mas aí, balões, né, que é uma calça bastante até hoje, teoricamente é uma situação relevante, né? Apesar de que a quantidade é muito baixa, pontas de cigarro, tem lá ignoradas, né? Vocês vão falar, na verdade, ignoradas é uma quantidade considerável, né? Vamos lá. Isso foi isso que eu queria passar essa informação. Aí, depois, 71, deu um pouco, né? 71, segundo o casual proposital desconhecida, aqui você está tendo uma outra questão de em São Paulo, em 1989, incêndios, 1232 é desconhecido, que é um dos problemas que acontecem até hoje. A grande maioria, eles separaram o desconhecido, que é uma parte do que eles não investiram. Então, assim, fica um número que acaba dando ali essa razão dos bens, mas que sempre acaba salfurada. Salfurado, se cuida com o sangue, a família com o cigarro, o balão, e outros novamente. E veio lá que outros, novo, né, uma quantidade tão grande de outros. Então, essa dificuldade de saber, né, entre as causas. Vamos lá, próxima. E aí, continua, você quer de 81, você tem depois de 81, continua meio parecida, mas aquilo, na causa assim, você tem perguntas, que é eventualmente um grupo mesmo desconhecido que está no meio, né? Pelo desconhecido 9.828, no total de cor, por exemplo, que viviam. Então, vocês erram bastante para entender esses são os problemas nossos, né? Em termos de investigação, de saber a escala até hoje. Isso aqui é 81, né? 87, tá? Aí tem uma nomenclatura diferente, que até hoje eu entendo bem, que é a ação pessoa acidental, a ação pessoa de acidental, acidental, ou não curada. Deixa a quantidade de hemograma não curada. Em total, 34.532 não apurados. De novo, essa questão. Vamos lá. Essa questão mais de 91, então, os dados são de 1989. Eu não falei que mas sempre é uma defasagem por cada cor que foi denotada. Aqui em 89, aqui a gente colocou um dado interessante, ok? Você sempre no título, né? A gente encontra aqui ações periciais, né? Normal. Saídas para perícias de incêndio e saídas de perícias para explosão. Explosão do menos, incêndio muito mais, tá no meio, em função do IPC. No Brasil, então, é um dado que aparece interessante, mas que aparece só desse ano. A gente não sabe por que aparece desse ano, né? Mas fala de uma início, de pessoas que vão sair da atividade de perícia, que ainda é muito pouco, né? 1.500, 1.600 casos no Brasil é muito pouco. Vamos lá. Isso para dizer que, então, os dados desse IBGE não estão se isso. Agora, o IBGE resolve não, e faz porque esses dados são muito difíceis. Então, a gente tem que pensar com muito, quando a gente juntar os dados vários estados, é uma coisa desafiadores, né? Deve saber isso. Então, cada estado tem a sua independência na coleta de dados, o seu sistema de coleta de dados, os termos são diferentes, terminologias diferentes, então, juntar esses dados sempre foi muito difícil, né? Se você olha isso aqui, eu já vou falar, não dá mais para fazer o dia que estão fazendo, porque tem muita imprecisão, né? E tem muito essa questão do caso das aulas, de perguntas, coisas que não são declaradas também. Essa justiça muito artificial, né? Não ajuda muito, né? Vamos lá. Então,
Por isso, o que aconteceu é que houve uma suspensão dessa coletização de obrigação de dados em 1992, sobre publicação de 1929, só que em 92 eles fizeram uma apanhada geral, um dado período de 83, 1989, né, que aparece pelas causas. Ali, de novo, você tem a quantidade de não apurada, que é de 40, né, em relação ao total, que é o primeiro município, então, metade, mas às vezes esses incêndios, né, pareciam uma não tinha a gente, né, a gente programa não saber as causas do incêndio, né, isso a gente não muito importante de estudo, né. O próximo, pode mandar. Só para mostrar para vocês. Então, e aí, essa é uma questão que levou uma série de outras consequências, né? Então, eu conto um pouquinho a história do veículo logo em seguida, nesse período de construção também, que houve, então, quando eu comecei a envolver com essa celebração de incêndio, e especificamente de estatística de incêndio, esse período de 2005, tivemos uma operação técnica de Brasil no IPT, né? E nesse projeto de operação técnica, um dos projetos era a estatística de incêndio, exatamente porque é um tema importante, né? O Brasil também já envolvia, acho que a investigação de incêndios, dados de incêndios são importantíssimos para o planejamento, né? Entender o que está acontecendo, para dizer o que a gente pode fazer, tanto em comunicação pública, como qualquer área de informações comerciais, ou também em prevenção de Estado. Então, em consequência desse projeto, fiz o treinamento do Japão, voltei e a gente, o IPT, conversando sobre usar propor a abertura de uma são estudos, sabe? Isso, nosso foi uma você trabalhar nessa articulada, justamente coordenando essa comissão, a comissão que desenvolveu essa plataforma sobre padronização de dados mobiles, de sediados em redes, ações reais, grande dificuldade de linguagem, de formas de comunicar dados, entre os diferentes estados brasileiros que dificultavam essa coleta de dados no âmbito nacional. Nós temos isso no resto da hoje, né? Já disse, já viu, né? O Paulo falou agora um pouco. A gente ouviu, os próprios poderes, em que eles têm dificuldade muito grande de juntar esses dados no âmbito nacional. Mas esse foi o primeiro tentativa, em 2017, que foi publicado por essa norma, e no período posterior, eu tentei também trabalhar, considerando lá, eu fui mais que nós estávamos preparados aqui no Brasil. A gente se aproximou muito, já temos entradas efetivamente, já tem dados muito lógicos para governos, a gente se aproximou para trabalhar essa questão de estatística da Universidade de São Paulo. Isso levou a entender as dificuldades do governo e fizemos um projeto no período de 2004, exatamente para o projeto social dela, a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, para subsidiar o estudo de aprimoramento do sistema de coleta de dados de incêndios, onde a gente trabalhou não só com os dados que vão ser comunicados, como também a forma de coleta, a dificuldade de comunicação, etc. Não tinha pela internet. Enorme, de transmissão de dados. Então, a gente trabalhou com um projeto interessante, com atividades de comunicação e os próprios dados de verdade, condicionados. Mas também foi um projeto interessante na época, mas também que não vingou. Realmente, mas foi bastante interessante uma experiência nossa conjunta. E aí, também, nesse período que eu comecei a trabalhar com as artes mendigos, que quando o governo me deu acesso, eles seguiram esse. E na dúvida, a minha fiz muitos trabalhos
Um deles é esse, que você vê coisas que só acontece, a gente consegue trabalhar nos dados tirar o braço da mão, né, sobre incêndio, né, múltiplos. A gente consegue entender as coisas. Porque, por exemplo, a grande acessível para o setor, essa corrida acessível, com esses incêndios, qualquer parte do mundo, se de São Paulo, é essencial. Quantidade de incêndios maior que os termos frequência, incêndio é essencial, né? Mas eu vou ver aqui, queima, né? Aí, 20 metros quadrados. É bem menor do que comercial, lazer, relação pública, que a frequência é menor, mas a verde é maior. Né? Isso tem de verdade. A ver com o sistema construtivo, forma de construir, né? Essa dimensão vai de trás. A verde sempre fica talvez casas, né? Acaba vendo prejuízo demais, porque o fogo não se sente, dificilmente você pega incêndio, difícil residencial inteiro, porque o fogo que se contém, isso nós. Mas foi nossa lógica, né? Então a gente consegue entender melhor também como funcionam esses incêndios. Acho que nós vamos dar um incêndio. Isso aqui no corpo do pessoal, qual é a causa de incêndio? Nós sabemos, né? Desde os anos 50, você falou de um meio aqui, continua a mesma coisa. Quer dizer, especificar onde existe uma diferença entre a polícia científica que faz investigação da ciência e o governo que não tinha autorização legal para fazer investigação de ciência, leva situação. Nem que seja primeiro de ser ou de vestir. Essa é uma questão da dúvida. Mas aí, nós também, nesse período, também nós tivemos no 2006 e 2010, chamado projeto Pessoas em Chamas, um liberador do Centro de Tecnologia da nossa. Todo o liberado participou desse projeto, também foi comandado pelo engenheiro do Lula, porque tinha vários diagnósticos, representantes no Brasil, discussão de 32 sobre marco regulador, três que era sobre criação de uma observatório nacional, área de segurança contra incêndio. E dentro do objetivo tinha exatamente o que eu perguntei, que era o levantamento das estatísticas das perdas. Era quantos incêndios ocorrem, quais perdas, os prejuízos salvadas das pessoas, né? A gente fez um grande levantamento e diagnosticou novamente essa dificuldade que eles têm. Não conseguia ter essas informações, porque não era só o corpo de Deus, mas o corpo de Deus que só faz o atendimento, ele coleta a diagnóstico, até o final do atendimento. Se tem vítima que foi levada para o hospital, ele não faz colapso essas vítimas. Então, chega em novo, se que é do sul, né? Para saber o outro, você vai ter que já ser essa última. Veio falecer, se envolveu, né? Uma série de questões que vão ali. Por um momento, eles aqui é importante saber que precisamos voltar. Vamos lá. E aí, nesse período, então, a gente tem esse Brasil de 30 anos. Período posterior, o povo deu uma mudação do Instituto Espírita Brasil, que coordenado por vocês, você conhece o Ministério Marcelo Lima, compreendo, eu estava assim, mas o Instituto Espírita Brasil não se formava, não tinha Brasil no fundo. Então, eles começaram a fazer essas coisas. Então, eles têm os Institutos Espírita Brasil até hoje, desde 12, que monitora a notícia do recidivismo brasileiro, né? Isso é jornal. Isso, né? Tem lá, então, dados disponíveis no site do ICIP, e eles mesmos estimam que os dados são corretos, só cerca de 3%, se não porque não ocorre no Brasil. Mas é interessante ver que são reportagens dos exemplos. Como, na verdade, o que aparece na mídia, muito estável, né? Porque depende de 10 passos na mídia, porque não tem outras informações de outros transações relativos, né? Então, sociológico, de qualquer forma, é interessante ver que tem lá, tem um banco de dados
estatística para segurar, principalmente no restaurante mais bem, também uma preocupação muito grande dos incêndios externos, né, que veio das cidades. Então, isso é interessante de ver. Nesse período, então, a gente viu a criação de uma rede parlamentar na lista de segurança do Conselho Nacional, que também veio esse mesmo que os franceses chamam Salvador Luiz, e trabalhou também na formação de uma rede parlamentar exatamente de trabalhistas, esse tema da segurança do incêndio, em que uma das primeiras questões também é essa estatística. Como é que você faz a você não sabe o que vai acontecer. Então, esse momento é importantíssimo que também surgiu nessa época. Eu não tenho muitas notícias em depois do gatilho de 2020, essa rede parlamentar também acho que está um pouco feita atualmente, infelizmente, né? Depende de vontades políticas, né? Tanto no Congresso como no Senado. Bom, em 2019, eu entendi que interessa muito você dos senhores, que conhece, né? A Fundação Associação Brasileira de Investigadores de Suicídio, tá? Que é investigação, investigando a minha associação, foi fundada em 2019, há 19 times, investigadores de suicídio. Então, a Associação Brasileira de Investigadores de Suicídio, ela é fundada junto com o Coronel Desenvolvimento de Governo do Espírito Santo, o Real Pai, né? E eles projetos para a investigação nacional, né, de técnicas e investigadores de incêndio. Isso é uma pessoa de conhecimento pessoal do campo. E eles estabelecem requisitos básicos para certificação de bombeiros militares, experiências de órgãos de segurança pública, experiências criminais da justiça, né? E os profissionais peritos, como os senhores que estão aqui. Então, tem todo. Só para lembrar que começa a aparecer também essa questão, né? De qualificação, né, dos peritos em relação à investigação de incêndio. Mais recentemente, a gente teve a publicação da revisão da que diz aquela que a gente divulgou em 2017, que foi revisada recentemente. E hoje ela aborda alguns eixos, porque ela também compreende outras atividades investigativas contempladas de economia deles. E ano passado, a gente teve um workshop do Paulo Micro, especialista de incêndio, em que nós retomamos esse assunto, né, com as perspectivas importantes. Depois, eu consegui ligar uma questão do workshop com esse ano, que se reuniu, chamamos os artigos para discutir esse tema novamente, retomando, inclusive, com apoio de devagares, favorável 20 associações, mais ricas, mas representações da sociedade, que interessa, inclusive, do apoio, né, sobre a importância de dados estatísticos de sempre. E no dia seguinte, coincidência, acho, a publicação de uma resolução da Secretaria de Segurança Pública, exatamente, que fala sobre a relação entre as experiências e o plano de São Paulo, né? É uma questão que já estava no decreto estadual de opressões de praça, mas que foi efetivamente implementada essa resolução. Pode passar. E com isso, a gente tem uma análise sobre os papéis, né? A gente tem a cabeça criminal, que já foi esquecido que faz, falar de vestígio de crime, materializar a legislação, porque normalmente a gente vai procurar ocupar. Porque aí tem algum que nesse processo. Isso administrativo, como está sendo chamada essa comissão de ordens. Ela parece que o subsídio da questão da proteção do segurança incêndio, ela diz são enorme, ela são normativa, parece que você tem a prova, daqui a pouco a preocupação, provavelmente, o serviço das condições, e também
evento de política da sociedade. Né? E aí, o que foi ordenado aquela resolução é que os recepcionistas vão falar se depois que o local for liberado pela polícia tribunal. Ou, obviamente, se tribunal declarar que não vai ter esse tipo assim. A polícia tribunal pode ter uma polícia administrativa. E a gente veio a esses semestres, páginas hospitalares, que é uma polícia quantidade de informões, de segurança privada, e que avalia a necessidade de informações, os médicos e polícias, para a operação não tive realização, basicamente, programação. Então, para mim, foi esse plano, esse papel, que foi dentro de cada um desses personagens têm um trauma cumprir diferente, mas é importante a cobertura dessa questão no Brasil e que nos ajuda também a formular essas questões sobre que dados a gente pode ter sobre a causa da saúde. E você aqui, só para eu dizer, uma questão das nossas estatísticas muito boa dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm esse programa Colega de Dados Nacional, que existe dois sistemas, esse lugar dentro do sistema antigo, e existem vários territórios. Aqui eu só publiquei o site, relatórios estatísticos, causas de incêndios. Vamos lá, posso? Só para resumir um pouquinho, essa organização é um padrão estudo de causas de incêndios nos lugares relatórios por tipo de nicho, né? Esses devem ser os principais, desde equipamentos, acessórios portáteis, acessórios de geral, até locações que ocorrem nos incêndios, como Halloween, aplicação de agressões de gases, né? Ações cozinhar, esses causas elétricas, esses instalações, períodos de inverno, sempre tem que ser um grupo já não conhecido, na volta da de inverno, sempre, porque traz formas de aquecimento, né? Ninguém terá sempre esse show continental, para você escolher se algo são causas importantes, e aí vem os intencionais criminosos. Aqui, só para entender um pouquinho, nos Estados Unidos, uma das estatísticas do Estado da geral, fala sobre que eles têm mais de 310 mil incêndios criminosos por ano. Isso é 13% do total de incêndios nos Estados Unidos por ano. Então, quantidade alta, nós gostamos de utilizar uma opinião social, inclusive, a gente infelizmente não sabe, mas tem pessoa que é também, mas a gente não tem dado nacional que sabe quanto é, infelizmente, né? Ele fala que os intencionais criminosos causam 375 mortes e recebidos cerca de $1 bilhão de vendas por ano. A gente queria ter uma organização, a gente não tem, né? Ele fala também que amigos que sentem mais saber de julho não me exatamente qual a razão dessa ideia de alguma razão social. Possam ter predomínio entre as forças de inscrição, entendeu? Alguém tem investigação e entendeu que essas são as fontes principais. 57% de votos têm identificação, 22% humano na identificação. E os três materiais sindicalizados são uma condição de reformar completamente estruturada em si. Então, a gente não tem aqui o perfil do que está acontecendo, né? Mas a gente tem que entender que uma colocação do Brasil que eu sei de para causas criminosas, por exemplo, a gente não tem. Vamos próximo. E aqui, então, os materiais mais frequentes que são utilizados inicialmente no incêndio criminoso,
período lá que eu estou bastante desenvolvendo, eles ensinam a gente lá, através dos críticos, palavras, móveis, eles conseguem ter informações sobre o que está de corpo, que é usado para facilitar esse tipo de questão. Lógico, tem como dar uma determinada, uma parte tem uma maior de incêndios esclarecidos, né? Vamos lá. E aqui precisamos especiais de causas elétricas. Hoje ela está falando igual, né? Então, eles falam que uma média de 24 mil incêndios residenciais com causas elétricas nos Estados Unidos. Normalmente, períodos ligados que estão todos 10 mortes, principalmente não sei se eles têm todas então, tudo isso que nós devemos ter que entender e justificar eventualmente uma campanha, né? Efetiva, se tem um receio do Natal, sei lá, né? Bom, então, o que é o Natal? A gente sabe que os Estados Unidos têm muita né? Mas o Natal seca, foi ali dentro, pode ser então, pode ser mas tem várias campanhas dele, essas situações mais críticas, né? E a gente não sabe. Bom. E aí aqui também fala, então, prejuízo de outros fontes de ciências referenciais. A gente só não vai ensinar os científicos. Se tiver saber a causa, a gente não consegue. Os ciências referenciais no caso elétricas ocorrem muito difícil em residências familiares. Então, por casas, não apartamentos. Porque a gente consegue começar a ver muito a precariedade de situação direta dessas casas. Ocorre muito no meio de interesse mais seguro. Talvez eu também, né? Então, vocês têm um conceito, somente 17% dos incêndios de causa elétrica, incêndios que teve por causa de origem. Isso quer dizer que há uma comparação desses incêndios e crescem aumento do difícil. E muitos deles começam por nós fundimos igual a gente tem que ordenar das importantes né? Sabe o que fazer em termos de políticas públicas, prevenção, educação, redução de perdas, e a gente não sabe. Então, daí vem uma questão do início para compor esses dados. A gente precisa desses dados para melhorar a segurança de incêndio. Então, assim, foi muito fácil integrar muitos amigos, e aí você não consegue ser criado. Um pouco da educação. Preocupações dentro da área de 27 de Boa. Bacana. Então, eu estava mais sério. Total, depois era um pouco fora do esquerda, mas bom, infelizmente, a gente trabalhava muito com preguiça de ensino, muito. Eu, logo que entrei no BT, ensino nomeado da década de 70, a laboratório nem havia sido inaugurado, a gente estava trabalhando, construído edifício, implantado as próprias. Houve um centro, assim, magistral na estação, solicitação de posto e promoveu o legal gravíssimo na laboratório de Cristo. E a gente teve uma investigação
E o centro se desenvolveu nos transformadores, no plano de transformadores, se tornou liberar os encerrados, a central de controle de autorização. Acabou a central e, adicionalmente a isso, as paredes, esses planos de transformadores têm paredes de concreto, normalmente, entre os planos. A parede da Secretaria do Incêndio tomou sobre o morro do transformador e agravou através da violência, praticamente destruiu a estação. E ocasionou um prejuízo muito grande, especialmente porque deixou sem energia elétrica dentro de casa. A gente, a partir desse trabalho, a gente desenvolveu, juntamente com a SESC, uma parede para ser utilizada entre transformadores que não teria a capacidade, assim, de não tomar. Foi um trabalho bem interessante, porque a gente fez isso em escala real e promovemos incêndio prevalente, seu, e testamos dois tipos de países, simulando incêndio verdadeiro. Então, a perícia de incêndio deixa muitas informações e permite que a área se desenvolva. Vou falar um pouco sobre isso. Eu não penso em falar sobre segurança para o incêndio, é o único tema que eu falo, na verdade, não sei, sem pouco disso e do resto dos documentos ainda, mas eu sempre penso naturalmente na regulamentação, né? Então, regulamentação, até quando a gente sempre faz forças para regulamentar todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido e que surgiu basicamente no início dos anos 2000, que até então praticamente não havia a parte dos próprios bombeiros, de São Paulo, uma ação excessiva, concreta, documentada, ou beneficiada diretamente das equipamentos sendo escala. Então, quando surgiu essa nova regulamentação que a gente pôde ter no laboratório, uma parte das instruções, inclusive, teve a nossa participação, elaborando os textos, enfim, e isso acabou definindo, né, uma nova estágio para ser produzido no Brasil, porque a partir daí todos os estados perceberam, né, a correção, a adequação do que foi feito, elaborando os grandes incidentes que aconteceram a partir dali, naturalmente, foram, né, contrapostos, né, com a regulamentação de São Paulo. É o caso da KISS, por exemplo. Né? Quando aconteceu a KISS, o incêndio que envolveu os materiais antiderretivo, a tragédia, o envolvimento dos materiais de revestimento do fogo, quando se percebeu aquilo é importante, naturalmente, é aquilo que se previsível, que a tragédia terrível havia acontecido, que a causa daquilo é o material de revestimento que havia sido colocado ali, e não havia um estado de exigência nenhuma regra que disse isso. Quando olharam para a regulamentação de São Paulo, havia saída. Né? O PT participou, o PT elaborou. Né? Então, a gente tinha essa grande. Isso, quando isso aconteceu, e esses outros fatos como esse sucederam, quando começou, os outros fatos começaram a perceber que esse era o caminho, que a regulamentação era necessária. Eu me lembro primeiro do Espírito Santo me ligou, pouco tempo depois eu disse, que havia acontecido um incêndio no plástico, na Espanha, e o fogo havia tido uma participação excessiva. E o oficial me ligou
ele pediu minha opinião, eu me explico o que aconteceu. Não, eu quero responsabilizar o arquiteto, o projeto, aquele fogo. E eu vou mandar para você o material para você ver. Ele era um fogo de madeira, pensado, aproximadamente 2 centímetros de espessura, e o óleo era o mesmo tipo de óleo. Chegou mesmo, meteu uma caixa, aí ele falou: o que você acha? Tem que uma coisa acessível, acessível, parecido com o nesse nome. Lá eu quero responsabilizar o arquiteto também foi o fez isso. Aí eu perguntei para ele: você tem alguma regra que proíbe isso? Você tem? Não. Então, como você vai responsabilizar? Você não há regra. Então eu vou proibir o uso desse material. Como, então, você vai proibir depois que aconteceu? Então, você proíbe esse material, vai acontecer mais um, você proíbe outro, vai acontecer outro, você proíbe outro, no fim das contas, quem vai ser proibido vai ser você, né? Isso vai ser cortado. Então, o que eu faço? Não é singular, mas nós São Paulo tem essa regra de controle de materiais. Você adote isso, avance com a sua regulamentação de forma preventiva. Isso, e esse tipo de situação, né, de exigência, de regra, foi desenvolvido a partir de perícias. Não foi de nada. Foi a partir de trabalho de investigação de incêndios da SESA, do Joel, do András, do Nacional, do Grande Avenida. A gente foi observando, investigando, desenvolvendo todos esses trabalhos. Então, nós vamos dependendo em algumas entrevistas feitas de grandes pontos. E, a partir de todo esse conhecimento, né, que as perícias permitiram, é que a gente foi capaz de estabelecer, ao mesmo tempo, isso, pesquisar nos laboratórios de equipamentos, definindo para que pudessem justificar aqueles comportamentos, aquela evolução, esse. Eu, francamente, em termos de perícia, eu nem comecei minha apresentação ainda. É igual. Eu sempre vou falar, inclusive, isso é interessante, é um dos casos que eu vou mostrar, não só vou mostrar. E a preocupação é a causa. Eu me preocupado com a segurança contra incêndio, se a causa não for criminal, não for criminosa, nós temos uma causa muito importante, né? Talvez a terceira causa que foi investigada fizesse a investigação do incêndio por diversas razões, né? Por vingança, por fraude, por destruído o governo, possam envenenar. A gente tem feito trabalhos pelo Brasil, isso que aparece, todas essas situações. Enfim, se não for a questão, o que é importante de ser avaliado, de se investir? Por que o incêndio ganhou força? Como ele se desenvolveu? Como ele se propagou? Essa causa é importante para a gente saber, por exemplo, se equipamentos são recorrentemente. Eu lembro, não vou fazer minha apresentação. Depois você vai direto para o estudo de caso. Você vai se acostumar. Eu lembro uma vez que eu fui convocado pelo Ministério Público
porque havia uma denúncia na época que começou a surgir a proteção de estruturas de aço contra o incêndio. Matéria de revestimento de estruturas de aço, quando surgiu isso daí, mais ou menos também um pouquinho antes da nova regulamentação, né? Como surgiram os grandes incêndios, os grandes edifícios de aço, surgiram então a exigência de proteger estruturas de aço, para garantir a resistência ao fogo. Foi quando a questão da resistência ao estruturas de fato apareceu na regulamentação, porque até então uma vez o momento percebeu, né, uma perícia não dependência, né, incêndios de aço, eles rapidamente entraram em colapso. E quando perceberam que estavam sendo construídos edifícios de escritório, edifícios de reunião de público, grandes edifícios, edificações, com estrutura de aço, definiram que era necessário proteger. Né? E isso gerou um problema dentro da construção civil. E a gente desculpa, acho que é melhor. Mas, gente, olha, eu vou falar a verdade, eu estou me divertindo. Legal. Eu tenho essa intenção, tá? Então, voltando à regulamentação, a gente pensa que eu pensei em praticamente, eu penso no próprio bombeiro, eu penso na regulamentação, né? Então, foi por aí. Aí eu fui ver. Eu tinha a regulamentação anterior, politiquei muitas vezes, né? Em apresentações congressos, na presença do filho, mesmo na novidade, coração aberto para mostrar meu entendimento e crítica em relação com então, Não está passando, né? não. Legal, porque assim, mas eu gosto desse eu dei aula há muitos anos em curso de engenharia de segurança do trabalho, e na engenharia de segurança do trabalho se fala muito da cultura prevencionista, né? Segurança do trabalho. Mas, pesquisando em relação à regulamentação anterior, os objetivos que estavam estabelecidos eram uma coisa mágica. 10 objetivos que não tinha como, entre eles, limitar o desenvolvimento do ambiente, limitar garantir a continuidade operacional de ações pós-incêndio, coisas que a regulamentação não estava pronta. Era muito objetivo. Então, poxa, qualquer problema, nós podemos acabar, as organizações estão achando. Tudo ficava resolvido da segurança financeira dos objetivos. Mas vai ver a regulamentação? Não é? A regulamentação, basicamente, tem que ser, inclusive, declaradamente o mínimo necessário, em segurança financeira, do que o direito humano. E o que decorre disso? Então, é difícil de discutir de segurança, todas as ações de segurança que também se teve. Segurança ambiental, redução de danos à propriedade, mentira. Depende, né? É muito difícil. Quando você reduzir danos ao controlado do meio ambiente, já está muito garantir a continuidade das operações das instituições, limitar a perdas diretas. É muito difícil, a regulamentação não é como. Na verdade, agora, do meu ponto de vista, os europeus,
proteger a vida dos consumidores, naturalmente, e prevenir os riscos de população. Prevenir os riscos de regular a captação de incêndios, proporcionando meios mínimos, mas necessário fazer um controle de destruição e reduzindo danos ao meio ambiente. Apenas reduzindo, né? Já dá como sequência, ok? Não é nosso propósito reduzir danos ao meio ambiente, eu fazemos com consequência. E é isso que me chama a atenção, tem tudo a ver com o nosso tema, é fomentar o desenvolvimento de uma cultura prevencionista de segurança contra incêndio. Mas existe regras para isso, da implementação? Não. Bom, aí o que fica ao corpo do governo na regulamentação e as outras classificações? Cara, o governo, na vistoria da verificação de forma visual, considerar a certa, é menos que uma inspeção original. Lá, a norma de inspeção relevante vai dar de 10. Eu tenho uma explicação tentativa. Só as áreas de segurança previstas no Código de Edificações, se não tiver responsabilizado a instalação, isso eu já questiono. Por uma vez, o conselho vai ser idêntico, alguma responsabilidade, ele tem que ter. E de volta para a amostragem, depois, do outro lado, as vítimas de segurança devem ser projetadas, executados por profissionais legalmente habilitados, e esses caras, né, o responsável técnico, responsável pela ordem, os pensionários serão completamente defendidos, garantindo que a coisa seja bem feita, de acordo com a regulamentação. Com todas as administrações, a regulamentação tem. E o proprietário ou o usuário utilizar de acordo com a identificação gerencial projetada, nos tempos da BCD, manutenção, né, naturalmente, e treinamentos e tudo, estatuto muito bem esclarecido. Como é que todas essas responsabilidades dessa outra parte, a partir da ocorrência de incêndio, pode ser atribuída? Se não, através de investigação e pesquisa. Eu tenho falado para o governo mais de uma vez, viu? Se você for da responsabilidade, as autoridades fez eleição de resposta da resposta, e atribuição, a investigação, pelo menos atribui responsabilidades. Pela causa, não, pelo comportamento do sistema. Pela regulação, pela proteção, pelo emocionamento, pela estresse. Então, cadê? Nós estamos num grande futuro. Segurança do Ministério não existe, não tem grandes consequências. Da mesma forma que há alguns anos eu cheguei à conclusão, depois nunca mais pensei nisso, fazendo revistas de incêndio, porque a gente era uma época que a gente pegou muito de centro criminoso, e esse tipo de crime convence. Teve uma ocasião que a gente fez uma revista da frente, no 5 de março, nós fomos um governo muito louco, como atrás desses governos, era um centro criminoso, vamos lá na nossa lei, investigar quem era o culpado, ele conseguiu definir o culpado do local, a gente era amigo do lado. Nós denunciamos o segurador, denunciamos, fizemos um relatório, denunciamos, e os caras fizeram uma resposta nós fazendo e deu pagou os penais para aí, nós temos muitas outras observações de interesse financeiro. Eu cheguei à conclusão que eu poderia ir momento assim.
essa questão do objetivo de fomentar uma cultura prevencionista, da assim, a regulamentação não trata. Então, o que há? Referências indiretas a esse tema, uma petição de pesquisa de casos de incêndio, especialmente no correio de mortes, e a possibilidade de edição de novas modalidades do eu ouvindo a pausar, falar a respeito do textos através de uma nova resolução, se dispõe a investigar. Quem sabe, eles não estão pretendendo fazer isso, em função de terem colocado, espero que não tenha isso esteja por trás, quando eles estabelecem quando eles estabelecem o objetivo de fomentar a cultura prevencionista. Porque como que vai fomentar a cultura prevencionista se a gente não sabe o que está acontecendo? Nossa. Não é? Então, no meu trabalho que a gente tem feito, especialmente na área de normalização, quando a gente se coloca, né, em posições contrárias, não é difícil isso, aos interesses de determinados segmentos da construção civil, não sei de ouvir isso dá uma dor no coração e as pessoas falam, não sei se com boas intenções, não sei se inocentemente, com as intenções, que o plano de incêndio não é tão importante assim, né? Que você valorizar dessa forma tão... Olha, ixi, quanto já foi? 20? Ok. Eu vou correr. Eu posso falar de tudo. Quem que falou isso? Se é que você vai Você vai ter que ser a última a sair, hein, Cris? Ó, agora você está com tempo. Não é incêndio, incêndio, loucura, perder tanto, né? Felizmente, a regulamentação tem esse papel simples, em grande medida, né? Na medida em que o Corpo de Bombeiros tem tratado, apesar de fiscalizar visualmente, por amostragem, tem tratado de avançar. E agora, essa proposta de fazer perícia, né? Isso vai ser um grande passo e vai ser absolutamente necessário para que esse objetivo de fomentar a cultura prevencionista seja alcançado. Que ações permitem cumprir esse objetivo? Isso é a pergunta. Bom, não tem a regulamentação. Então, o que deveria ser feito? O que o Corpo de Bombeiros deveria fazer para garantir esse, né, fomentar? Então, primeiro, programas de capacitação, ações contínuas institucionais de educação voltadas à empresa, profissionais e à população em geral. Né? Para falar o quê? Para mostrar que o incêndio é importante, que as causas são essas e essas, que a evolução se dá assim e assim, que os projetos dependem de tais e tais cuidados, que precisam de envolvimento, né? Que as crianças precisam ser preparadas desde, enfim, da escola, saber da gravidade do risco de incêndio. Os sistemas construtivos estão mudando, tornando cada vez mais tempo. Nossa construção pesada, em grande medida, e muito, né, a questão do incêndio, em alguma medida, isso está se transformando. Nós estamos partindo para uma nova, desde o caso das fachadas, não é? As fachadas leves, incorporando materiais combustíveis. Então, eu olho para a cidade, em alguns edifícios, eu atravesso a rua. Então, tenebroso que é. Atualmente, nós estamos estudando um caso, um condomínio residencial de Augusta, os caras, os proprietários, fizeram um ponto, fachada de ACM, contrataram o perito, levou o material para o perito, o material queima em um edifício de N pavimentos. Ele pode matar todo mundo ali, como os caras têm curso, vai conviver com esse risco, arranca tudo, não é? Muda, mas São Paulo tem milhares nessa condição.
questões como essa que vão dar depois. Coleta, e aí? Afinal, a coleta de dados que ela vai estou pensando nessa história, né? Tanta coisa que eu não. Alguma coisa eu me lembrei que eu fosse dar pouco, mas me lembrei. Né? Bom, a Odete trabalhou bom número de anos de desenvolver esse trabalho, sempre com essa preocupação, né? E que, quando saiu, levou isso para a FAO, formou esse grupo aí de pesquisa, sempre bacana, e ela continua nisso. Foi contaminada, ela começou nessa área, né? Continua. Coleta de dados para a divulgação sistemática. Sem isso, vai fazer que campanha? Como vai fomentar? Se não tem o que informar. Depois, desenvolvimento e incentivo à pesquisa operacional. Isso também faz parte de fomentar a cultura prevencionista. Visando melhorar a eficiência, tomar decisão e gestão de recursos. Não é? Então, a análise de dados estatísticos, tempo de resposta, distribuição de viadutos, coisas que rolaram no avaliação do comportamento humano em emergências. Tudo isso é através de pesquisa operacional, a partir dos dados de incêndio, dos dados estatísticos levantados. Os dados têm que permitir o desenvolvimento de pesquisas operacionais, que seriam incentivadas ou desenvolvidas diretamente pelo Corpo de Bombeiros nesse processo de fomento à cultura prevencionista. Avaliação da efetividade da regulamentação de normas, políticas públicas, a regulamentação precisa, né, quem estuda e faz perícia percebe muitas evidências de que a regulamentação precisa ser melhorada. Se o Corpo de Bombeiros fizesse isso com esse espírito, né, poderia, né, pelo menos, fazer uma bela autocrítica e elencar, né, de forma independente, a partir da própria experiência, questões que deveriam ser melhoradas na regulamentação. Avaliação de resposta de sistemas de proteção após incêndio, avaliação de falhas na fiscalização, isso é importante. Eu já tive vários casos eu vou denunciar. Teve uma vez que eu denunciei, mas eu era jovem. Tinha isso de deixar. Nós tantas histórias que a gente vai acumulando, e de repente vão aparecendo e atribuição de responsabilidades, que é aquela questão, se os caras definem responsabilidade, tem que atribuir. Mas aí nunca dessa vez, segurança contra incêndio, faz de conta. Não é? Avaliação de condições de funcionamento do sistema de proteção, em condições normais de uso também, né? Porque se você verifica em determinado tipo de sistema, a gente vamos avaliar o tempo de incêndio e a gente tem feito esse trabalho também dessa norma, com todos os detalhes, não é? E trata de avaliar antes da ocorrência. É mais importante que avaliar depois, em termos de prevenção. Incentiva a pesquisa aplicada, visando o desenvolvimento, validação e aperfeiçoamento de tecnologias, materiais e critérios normativos. Também faz parte do fomento da cultura prevencionista. Aqui são alguns exemplos, né, de pesquisa aplicada, coisa que o IPT faz, as universidades fazem, né, os grupos de pesquisa. Por exemplo, a avaliação de desempenho de sistema de fachada que incorpora em materiais combustíveis por meio de ensaios de reação ao fogo em grande escala. Tem regra para isso, para a regulamentação? Não. Mas Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Eu estou convencido. Vendo o crescimento de incêndio em fachadas pelo mundo e vendo a situação das nossas fachadas, a gente vê um incêndio em uma fachada em Belo Horizonte. Deus, brasileiro que definiu que aquele incêndio aconteceria num edifício vazio. Eu fiquei impressionado vendo filmar, mas não propriamente com o incêndio que dominou a fachada, mas com os gritos de quem estava fora, certamente prevendo que teria gente lá dentro que morreria queimado, não é? Desenvolvimento de metodologia de insight de extensão fogo para a aplicação de insight de extensão fogo de parede de isolamento de risco.
Elas fazem anualmente para esses homens de risco de dar voltas, 12 metros de extensão, 100 metros, 12 metros de altura, 100 metros de extensão, vinculadas à estrutura, sem um reforço do tronco, um prato cheio para a tecnologia. Imagina uma situação de incêndio, né? Mas a gente pode desenvolver estudos para, a partir de ensaios de resistência ao fogo em escala 3x3, estender os resultados, aplicação estendida de resultados, porque a gente faz trabalhos de investigação, técnico, de avaliação, mas está sempre limitado, então está a determinadas condições. É muito interessante que a gente possa estender. Então, estudos como esse, né? Desenvolvimento de plano de abandono de simulação computacional, por exemplo, né? No pé de grande público, como você vai fazer simulação, treinamento, faz por computador. Já sabe o que vai rolar, a partir daí você pode preparar as pessoas, formar, fazer treinamento já direcionado. E, por último, mecanismo de transparência para garantir o fomento que a gente gostaria. Não achei tão bom, né? Mas, na prática, precisa de muita coisa. Mecanismo de transferência e aprendizado institucional. Cultura prevencionista pressupõe capacidade institucional de aprender com os incêndios ocorridos. Estatística e perícia. A segurança contra o incêndio perde sua principal fonte de aperfeiçoamento quando não há óleo, perícia técnica aprofundada, sistematização de causas, identificação de padrões recorrentes, análise do desempenho das medidas de proteção, não é? Depois, a perícia de incêndio e a gestão sistemática de dados transformam o conhecimento em conhecimento aplicável. Senão, o que a gente vai... Enfim, o que a gente tem de segurança contra incêndio, enfim, na regulamentação, de experiência, naturalmente, mas não aprofundada. E a cultura prevencionista se desenvolve quando a segurança contra incêndio deixa de ser percebida apenas como uma obrigação legal, que é o que a gente tem. Segurança contra incêndio. Aqui, agora, é papel. É obrigação legal. Não é? E passa a ser entendida como uma necessidade técnica, econômica e social. Questão de responsabilidade. Eu fiquei bastante animado com essa proposta, né, agora vamos cobrar, né, mostrar para os bombeiros que talvez isso vai ser difundido. Quem sabe alguns não estejam, alguns bombeiros estejam nos outros posteriormente, possam, né, pensar um pouco nessa questão. Beleza? Mas vamos em frente. Perícia de incêndio. Tem acontecido incêndios repetidamente, incêndios em galpões modulares. E o incêndio começa num dos modos ocupados por uma empresa e se propaga para os outros. Várias situações a gente já pegou de investigando. E o resultado é sempre que após os incêndios, é o que está escrito aí, após os incêndios, é via de regra. Isso pegamos na internet, um incêndio que aconteceu num galpão, na Grande São Paulo, cada divisão dessa é um módulo. Após os incêndios, os seguradores promovem perícias. Para quê? Para responsabilizar a empresa do modo onde o fogo começou, visando por meio de ações judiciais, ressarcimentos financeiros. Aí, naturalmente, essas paredes entre módulos, elas têm que ter capacidade de suportar essa. Tem algumas regras que a regulamentação estabelece, mas regras específicas para esse tipo de risco a regulamentação não propõe. Então, por exemplo, o sistema de hidrante ele é único. Quando o incêndio acontece em um dos módulos, ele destrói o sistema. O sistema de sprinkler é único. Quando ocorre, ele destrói quando há sprinkler. Porque normalmente esses módulos são definidos para evitar o uso de sprinklers. Nesse caso, a gente investigou, né, um incêndio que tinha 10 módulos, né? Basicamente, alguns módulos eram 2 módulos ocupados por empresa,
só, enfim, apesar de todas essas paredes que seriam as paredes rosa e azuis, rosas de drywall, e as outras de azuis de alvenaria de blocos, foram destruídas pelo incêndio em mais ou menos 40 minutos. Todo o galpão foi destruído em 40 minutos. E a proposta todas essas paredes de isolamento de risco, definida em projeto, era de na regulamentação, 2 horas de resistência. É certo que o tempo de resistência ao fogo não é uma relação direta, né, com o tempo de incêndio, né? São coisas distintas, mas associadas, né? Evidentemente que 2 horas para cada uma dessas paredes não pode, para várias paredes, não pode significar, por mais severo que seja o incêndio, 40 minutos. E aí a gente foi contratado por uma empresa de advocacia. Para quê? Para entender o problema, para poder defender a empresa onde o incêndio começou desse tipo de ação. Foram processados 25 milhões para o processo das seguradoras contra a empresa onde o incêndio começou. A questão é, o incêndio foi criminoso, foi proposital, o cara perdeu tudo, acabou com o negócio. Vamos investigar, o incêndio não foi criminoso. Beleza? O que ele definiu esse incêndio? Bom, o prédio tinha alguma modificação, tinha VCD. Na verdade, esses condomínios entraram tudo. O interessante é que esse cara dessa empresa que ocupava o mostra onde o incêndio começou, que é os 2 quilômetros do Bagadex, saindo dali mudou para o outro grupo. Nas mesmas condições, as pessoas não têm consciência. E fizemos um belo trabalho. Tanto é que no final das contas, né, debatendo com o perito do juiz. O juiz, no final das contas, desbancou o laudo do perito e adotou o IPT como referência para julgar a ação de 25 milhões contra a empresa. O que a gente apurou? O aparelho de compartilhação. O ABCD é emitido considerando a ocupação J4, né? Divide em módulos de 4 mil metros quadrados, o máximo para evitar o uso do sprinkler, que a computação permite isso. As condições de isolamento de módulos, né, sem ordens regras definidas, a estrutura não apresenta a estrutura da edificação de aço no meio, dentro dos módulos não tinha parede, expostas em qualquer resistência ao fogo. E, como eu disse, a regulamentação não inclui regras específicas para condomínios industriais, então é um risco que as pessoas se expõem, tem uma percepção, não vale nada, porque não tem regra. Nesse caso, aqui na parede, na parte da tela está indicado, por conta do sol que batia nessa bateria para melhorar as condições de conforto, definiram uma parede adicional por dentro com um painel sanduíche com poliestireno dentro. Uma questão é que as companhias de seguro, de modo geral, não querem fazer seguro de edifícios onde as fachadas são compostas por esses painéis. Só que esse painel não era fachada, ele estava por dentro. O incêndio começou próximo a ele, rapidamente avançou e não viu mais o que fazer. E a questão dos materiais, o forro que existia na cobertura era esse tipo de forro. Em muitos lugares, em supermercados, tem aquele forro esticado, polimérico, com grande vidro por dentro, às vezes nem era de vidro, pior, material reciclado, PET. E aí eu faria isso aqui, simplesmente um trabalho, né, que a gente fez na perícia de um incêndio no aeroporto de Fortaleza, em que o fogo, aparentemente um fogo inofensivo, porque é metálico, mas por cima, sacos de polietileno envolvendo
na divisa. Olha o que acontece no incêndio desse. Esse incêndio em Fortaleza teve início evidente no trabalho de implantação de uma porta. No final das obras, quando a porta estava funcionando, implantaram uma porta para separar as fincas. A última provocaram um incêndio, o edifício, toda a área protegida com código. Todo o revestimento da área era feito com poliuretano pesado. E o fogo do terminal de passageiros era esse. Avançou em todos os fingers, entrou para dentro do aeroporto, por meio do pleno, intercomunicava. E aí, acima do pleno, do fogo, que definia o pleno, esse tipo de nome. Isso é um caso interessante. Mas eu ia falar sobre a situação anterior ao incêndio, mas só para um resumo. O IPT fez um trabalho de 3 anos de duração, trabalho nunca antes feito nesse mundo, nunca antes feito, entende a expressão? Nunca antes nesse país foi feito um trabalho como esse. É verdade, foram 3 anos, a gente historiou avaliando todos os sistemas de saúde do estante. Todos os sistemas de proteção, todos, desde passivo e ativo, envolvendo cerca de 40 sites, imensos, totalizando 673 mil metros quadrados. E edificações, todas as edificações regularizadas. E aqui tem um pequeno resumo, né? 96% de incêndios da PC e DC foram mostrados em 36 edifícios. 71% falharam em ensaios de capacidade. 71%. 76 simulações em sistemas de testemunhagem de incêndio. Só um pequeno detalhe, fizemos um trabalho vastíssimo. Quem tiver interesse, está publicado na revista de emergência aí as referências, 4 trabalhos. O título é Segurança contra Incêndio, ponto de interrogação. Qual era o objetivo? O objetivo inicial? Verificar se a segurança contra incêndio no Brasil é verdade ou é falsa. É verdade? É verdadeiro ou é falsa? Essa era a pergunta. Desenvolvemos 4 artigos pesados e concluímos que a segurança contra incêndio no Brasil é falsa. É papel. Venha tendo a cultura prevencionista, mas venha de verdade, não é? Que expectativa que a gente pode ter? Verificação da documentação de 11 sistemas de screening. 100% não havia sido comissionados, entregues na base de toma que o filho é seu. E 91% não apresentavam as build. Cada lugar se vira, que é o que acontece em grande parte dos sistemas. É uma forma de investigação, de perícia anterior. E 11 sistemas de pressurização de escadas. 6 não conseguiram manter a pressão dentro dos requisitos normativos. Certo? Significa que a pessoa não consegue, funciona a pressurização, você não consegue entrar. Tal é o nível da pressurização, é a porta final de sair, abrir para fechar mais. Enfim, basicamente é isso. Eu agradeço a atenção, desculpa. Pessoal, a gente já vai entregar um certificado aqui, mas só para dar um final meu aí, seria o seguinte: as críticas que ele faz nesse sentido são muito pertinentes e com muita substância. Essa é a verdade. Se Deus quiser, vamos ter o fomento. A dificuldade, por exemplo, no estado de São Paulo, é que estatística, perícia oficialmente é feito pelo ICEI, não pelo Corpo de Bombeiros. Existe, inclusive, uma vontade política, se é que é muita vontade ou não, sobre o ano que vem, porque esse é um ano político, de, quem sabe, o Corpo de Bombeiros deixar de ser militar. Mas isso não quero entrar nessa. Desculpe, Marcos. O Corpo de Bombeiros não vai deixar de ser militar.
politicamente, Não é essa questão. Como de governo, a intenção é se desligar da polícia militar. Então, esse cara é um bom game, exatamente, ele sai, deixa de ser polícia militar. deixa de ser polícia. Isso. Mas aí ainda temos que avançar politicamente nisso. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença. Bom, eu queria agradecer, Paulo, que organizou esse painel. Ficou muito bom, ficou brilhante, trouxe muita informação para a gente, informação valiosa, de fonte segura, né? Agradecer o professor Berton e a doutora Rosália Uno pela disponibilidade e pelo respeito que vocês têm no IBAP, né? Trazer essa informação para nós aqui é muito valioso. Então, contamos sempre com a presença de vocês e essa parceria com o IPT, com a doutora Rosália, com o professor Berto, e trazer uma novidade, né? Está promovendo agora, estamos em vias de viabilizar aí o curso de perícia de incêndio no IBAP São Paulo. É um assunto que é inesgotável. Tem muita coisa, só o que vocês colocaram aqui já provou o tanto de informação que precisamos avançar. Quem sabe no segundo semestre vai vir. Olha aí, já temos até aí uma previsão de segundo semestre. Vamos aqui cobrar em todas as assembleias, né? Que é um assunto que realmente a gente tem que fomentar e trazer informação. Tem muito para avançar, né? Temos muito para fazer na área de Tem muita coisa. Então, só contribuição do IBAP, por fontes. exatamente, a gente está aqui também para contribuir, trazer assuntos importantes como esses para a nossa comunidade técnica e avançar em Nós, pouco da segurança, valorizamos muito do IBAP. Muito obrigada. E nós também com essa parceria que traga aí outros frutos e outras palestras. Muito obrigada. Eu vou. Beijo. Já me explicou. Ah, tá aqui. Já resolvi. Usar. Vai,